Eu saúdo aos amados irmãos com a paz do Senhor e gostaria de fazer um breve relato deste 22º dia de jejum e oração, em que foi um propósito que fiz diante de Deus para que muitos assuntos, muitos motivos, a gente tem que colocar nas mãos de Deus, porque do alto vem a resposta para nós. Do Senhor vem a vitória. Do Senhor vem a resposta, em todos os sentidos, na guerra, na luta, na enfermidade, numa decisão que temos que tomar. Sempre temos que consultar o Senhor, porque Ele que sabe o futuro. Ninguém mais sabe o futuro. Somente Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas e tudo está nas suas mãos. Por isso que nós devemos nos humilhar, nós devemos orar, buscar a Deus, converter dos nossos maus caminhos, para que Ele venha sarar a nossa terra, para que Ele venha visitar o seu povo, para que Ele venha abençoar a sua igreja. Tenho continuado nesse dia lendo os livros, ou melhor, ouvindo os livros na internet de grandes autores, de grandes homens de Deus, como Jonathan Edwards, como John Bunyan também, homens que deixaram um grande legado de fidelidade e de uma profundidade de conhecimento que, embora tenha se passado tanto tempo, um de 1600 e pouco, o outro de 1700 e pouco, mas, embora tenha se passado tanto tempo, a teologia bíblica continua a mesma. O conhecimento de Deus continua o mesmo e às vezes mais profundo ainda do que temos conhecimento. Embora com toda teologia, com todo o conhecimento adquirido através dos anos, através de cursos e de leitura de livros teológicos, mas às vezes temos que nos esforçar muito para entender algumas coisas muito profundas que estes servos trazem da parte de Deus, já para aquela época, mas que a palavra de Deus permanece para sempre, ela é para nossos dias também. E uma palavra hoje que me chamou muita atenção foi de Lucas, capítulo 17, e o versículo 32, que Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Isso se refere a uma passagem bíblica de quando Deus, vendo as cidades de Sodoma e Gomorra, lá no Gênesis, e o Senhor visitou Abraão, mostrando o que ele faria. Mas Abraão, se lembrando do seu sobrinho Ló, que estava em Sodoma e Gomorra, intercedeu a Deus pela vida dele e pela vida da família dele. E Deus ouviu a sua oração e enviou 2 anjos àquela cidade,
e retirou Ló e a sua família da cidade, avisando eles que iria destruir a cidade. Mas ao mesmo tempo, os anjos disseram para Ló e para sua família que não olhe para trás, escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta planície. Foi um aviso que Deus deu. E quando Deus dá um aviso, não é simplesmente, eu tenho colocado aqui, que não é somente um conselho que Deus dá. É um decreto dele já. Quando ele já diz assim, não olhes para trás, significa que nós já saímos, aqueles que já saíram do sistema mundial, que saíram do sistema do pecado, que saíram do jugo de Satanás, que já saíram da escravidão, que já saíram de Sodoma e Gomorra, que já saíram dessa sujeira, da imundície do mundo e que estão buscando agora uma santificação da sua vida, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então o caminho é esse. A palavra já decretou, a palavra de Deus já foi decretada. Sem santificação ninguém verá a Deus. Então, quando a pessoa sai do mundo, se converte a Jesus Cristo, ela tem que deixar aquela velha vida para trás, significando que aquilo que ela fazia lá no passado, ela não pode fazer ou continuar com aqueles vícios na sua vida agora. Porque Deus não vai ter por inocente essa pessoa. Tanto que no aviso que os anjos deram para Ló e sua família, disse, não olhes para trás. Mas no sair, a mulher de Ló olhou para trás, preocupada ainda com aquelas coisas do mundo, e foi transformada numa estátua de sal. Foi um castigo que veio da parte de Deus, porque ele avisou. E ele está avisando a cada um de nós, não olhe para trás. Aquele mundo, a maneira que o mundo vive, a sua forma de viver, com os seus vícios, com o seu álcool, com as suas drogas, com aquelas diversões mundanas, com aquela sujeira do mundo, o salvo não pode olhar para trás. Tem que deixar tudo aquilo lá. O processo da santificação é justamente para isso, para tirar do salvo o mundo. O evangelho tira a pessoa do mundo, mas a santificação tira o mundo da pessoa. E por isso devemos ter em mente que nós devemos nos santificar a cada dia. E por isso que Deus exige de nós, é um decreto dele para nós, a santificação. E as tentações do mundo vêm, o inimigo está aí, o mundo é sedutor, as coisas do mundo vêm seduzir, porque existe o príncipe deste mundo que vem para tentar, para seduzir, para distrair, para tirar
a pessoa do real propósito de servir a Deus e de morar no céu um dia. Mas para entrar no céu pelas portas, para poder adentrar nas mansões celestiais, no descanso, na presença de Deus, há necessidade da santificação, da humilhação, de afligir essa carne, para que o Espírito possa sobreviver. Porque o Espírito busca as coisas de Deus e a carne busca as coisas deste mundo. Deus é um Deus misericordioso. Mesmo que Ele decrete, mesmo que Ele fale alguma coisa contra alguém ou contra uma nação, nós vamos ver em Jeremias, no capítulo 18, e o versículo 7 e 8, e a palavra de Deus não pode mudar. Ela é definitiva. O que Deus falou, Ele vai cumprir. E se Ele não cumprisse isso, não seria Ele mesmo, porque Ele é a própria verdade. Então, Ele cumpre a sua palavra, não por imposição de alguém, nem do homem, mas porque Ele é a própria verdade. Então, quando Ele fala, Ele cumpre, porque Ele é Deus. No versículo 7 do capítulo 18 de Jeremias, está escrito assim: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para o arrancar, derrubar e destruir. Então todo o poder está nas mãos de Deus. Deus pode falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derrubar e para destruir. Deus tem esse poder porque tudo está nas suas mãos. Mas Ele, ao mesmo tempo, Ele diz, pela sua misericórdia, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então Deus pode se arrepender do mal que Ele determinou, que Ele decretou que faria, desde que houvesse uma conversão da maldade daquela nação, daquele reino e daquele povo. Por isso que nós devemos buscar nos humilhar diante de Deus, nos converter dos nossos maus caminhos, pedir perdão dos nossos pecados, mas ao mesmo tempo nós deixarmos os nossos pecados, nos arrependermos, largarmos o pecado, para que Deus possa nos aceitar. Então nós servimos um Deus que aquilo que Ele fala é um decreto, Ele cumpre, mas se Ele falar, como Ele disse, mal de uma nação, de uma pessoa, enfim, de um reino, para alguém, de morte, mas se a pessoa se converter do seu mau caminho, Ele muda a situação, Ele se arrepende do mal que iria fazer, por causa da sua misericórdia e por causa do seu amor. Mas se a pessoa endurecer o seu coração e não se fizer de avisado, achar que Deus, eu mando no meu nariz e eu faço o que eu quiser e ninguém tem nada que ver com a minha vida, como muitas vezes a gente quer advertir alguém, aconselhar,
alguém falar alguma coisa a respeito do mau caminho que a pessoa está andando, mas tem uns que endurecem o coração. Como ele vai agora ir contra Deus? Que chance que ele tem de ir contra as leis de Deus? Se Deus determinou alguma coisa, o salário do pecado é a morte. Se a pessoa continuar no seu pecado, ela vai morrer. E a morte não é a morte simplesmente física. É a morte eterna. É a morte sem a presença de Deus. É a morte longe de Deus. É a morte nos seus pecados. E o pecado que a pessoa tem aqui, ela vai lá para o inferno da mesma maneira, daquele jeito lá. Eternamente haverá um castigo de Deus, como aqui já temos detalhado sobre o inferno. Então, que se façam de avisado e ouçam a voz de Deus. Ouçam não somente o conselho de Deus, de amor, que Jesus diz, vinde a mim. Ele está falando com amor. Mas esse conselho que ele diz assim, vinde a mim, é um decreto. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo, vinde a mim, é com amor que ele está falando. Mas não se engane, há uma justiça de Deus, que o salário do pecado é a morte. Ele está falando com amor, ele está fazendo um convite. Mas aquele que não quiser vai sofrer o dano. Porque Deus é justo e é santo. E só entra lá nas mansões celestiais aquele que for lavado no sangue de Jesus Cristo. Eu quero orar agora pelos necessitados. O tempo vai se estendendo muito. Em nome de Jesus Cristo, quero abençoar a tua vida. E toda aquela angústia e toda aquela tristeza que o inimigo tem colocado na tua vida nesse dia, eu anulo agora, eu cancelo agora em nome de Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida, a prosperidade, a saúde, a paz. E finalmente, eu peço a Deus que nos abençoe grandemente, nos dê uma noite de paz, de segurança, que nos guarde, nos livre de todo mal. Que o Senhor nos cubra com seu sangue precioso e coloque o seu anjo para guardar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.